Passei fome e roubei para sustentar o vício da minha mãe. 5 anos depois, ela pede perdão, mas agora a decisão é minha. Quando eu tinha 11 anos, já sabia separar roupas por cor, ferver a água antes de jogar o macarrão e economizar gás apagando a chama sempre que alguém batia a porta. Porque portas batidas significavam gente curiosa, e gente curiosa fazia perguntas. Eu também sabia dormir no chão de madeira embrulhada num cobertor fino, porque o colchão cheirava a parede úmida do quarto da minha mãe, e dormir no chão perto da porta dava a sensação boba de que eu estava vigiando a casa. Na minha cabeça, eu era a guardiã de um reino minúsculo de 2 cômodos e uma janela emperrada. E se eu segurasse firme, nada de pior aconteceria. Minha mãe, para qualquer pessoa de fora, era artista. Assim ela se apresentava. Voz rouca de cigarro, cabelo preso numa caneta, unhas manchadas de tinta. O problema é que eu nunca via as telas prontas, nem os pincéis lavados, nem os quadros secando naquela varanda que mal pegava sol. Via, sim, a porta do quarto encostada, um abajur aceso a qualquer hora do dia e um silêncio atravessado por sons metálicos. O bater de uma colher na beirada de uma caneca, um isqueiro estalando, o vidro vibrando quando algum vizinho gritava na rua. Estou criando, não me interrompa, ela dizia. E eu tomava aquilo como missão. Eu, a filha obediente, a filha que sabia ficar invisível. Cresci acreditando que economizar era amor, que deixar o feijão de ontem render para hoje e amanhã era um ato heróico. Que dizer "tô sem fome" fazia de mim uma pessoa melhor, mais madura. Na escola, eu varria a sala voluntariamente quando a professora esquecia de pedir. Na casa das amigas, lavava a louça sem que ninguém mandasse, e as mães delas riam, achando graça de tanta educação. Sempre vinha um comentário. Sua mãe deve ser maravilhosa. Eu sorria com todos os dentes. O sorriso era minha armadura. Ninguém perguntava por que eu era tão magra. Por que eu preferia o chão à cama. Por que eu me encolhia quando alguém falava alto. Eu também não dava respostas. Lembro do dia em que tudo rachou. Eu cheguei em casa com o boletim apertado no peito. Tirei A em ciências, anunciei, orgulhosa, encostando a cabeça na fresta da porta do quarto dela. O cheiro de fumaça me cortou o nariz. A lâmpada amarelada dava ao cômodo uma cor de febre. Você sabe que dia é hoje? Ela perguntou, os olhos tortos para um calendário que pendia de um prego torto. Quarta, ela explodiu. Socou a parede, chutou uma caixa de sapatos, disse palavrões esmagados entre dentes. Achei que era quinta. Achei que o pagamento caía hoje. Eu dei um passo para trás e ela levantou o punho no ar. Não chegou a me tocar, mas aquilo me gelou dos pés à nuca. Mãe, eu tenho R$ 20. Soltei, rápido, como quem joga corda para alguém se salvar. Ela relaxou como se tivesse encontrado um cigarro esquecido no bolso. Beijou minha testa. Você é um anjo. Pegou o dinheiro. Sumiu. Os primeiros 20 vieram de moedas encontrados no sofá das outras pessoas e de um acaso. Um menino da minha turma, que adorava exibir notas dobradas no elástico do caderno, derrubou 2 no pátio. Eu devolvi? Não, fiquei com elas e foi a primeira vez que o anjo vestiu um casaco com bolsos fundos. Depois deixei de acaso para método. Observava quem comprava 2 salgados, quem pegava doce importado na cantina, quem esquecia a carteira aberta na mochila. Anotei mentalmente rotinas de gente que nunca precisa olhar para trás. Comecei a roubar. Primeiro moedas, depois notas, depois cédulas azuis. O coração batia no pescoço, mas o pensamento era um só. Mais um dia com ela de bom humor, mais um "obrigada, meu amor", mais alguns minutos em que eu existia para além da fresta da porta. Levei 3 meses para ser pega. A diretora, Dona Lee, me chamou na sala para conversar. Eu sentei na cadeira de plástico, ajeitei as mãos no colo e preparei desculpas que nem eu acreditava. Ela não perguntou por que roubou. Perguntou, qual sua comida preferida? Arroz com ketchup, respondi sincera. Ela desviou o olhar para a janela. E o que você e sua mãe fazem juntas? Às vezes eu fico no corredor quando ela tá criando. Conto como foi meu dia. Que horas você dorme? Quando ela fica quieta. Eu sorri, como sempre. Ela não sorriu de volta. Os olhos dela ficaram brilhosos. Pediu para eu esperar e me entregou um videogame portátil. Brinca um pouco, tá? Fiquei ali, sentindo o peso do aparelho nas mãos, como se aquilo fosse uma porta que se abre para um mundo onde ninguém tem medo de fome. Quando ela voltou, não voltou sozinha. A mulher de terno que disse se chamar Vitória e 2 policiais entraram com o cuidado de quem pisa em vidro. Vamos até sua casa, querida. A voz de Vitória era macia, mas firme. Eu quis correr. Minha mãe tá ocupada, ela não pode ser interrompida. Eles foram assim mesmo. No elevador, contei os degraus da respiração para não chorar. A porta do nosso apartamento estava, como sempre, sem tranca. O corredor cheirava a mofo e algo ardido. Mãe! Chamei. Bati.
É a polícia, um deles avisou. A maçaneta rodou fácil. A minha vontade de sumir, não. O quarto dela parecia outro planeta. Nada de cavalete, nada de tinta, nada de quadro secando. Era cinza de cinza. Cinza do cigarro no chão, cinza do pó na colher, cinza da pele tensa embaixo do olho. Ela gritou. Xinga, chuta, joga um copo que estoura contra a parede e pinga em vidro pelo chão. Vitória me puxa. Eu me agarro na barra da blusa dela. E tudo que eu consigo ver pela fresta é minha mãe encolhida. Os braços finos, o queixo tremendo. Eu esperei a bronca, esperei o castigo. Veio o barulho do metal. Algemas. Ela passou por mim entre dois fardados, os olhos marejados, me chamando pelo nome. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu fiquei. Ela desceu. As luzes vermelhas recortaram a rua e desapareceram. Você tem alguém? E Vitória perguntou depois, a mão no meu ombro como quem segura um vaso rachado. A tia Sara. Minha mãe me ensinou que a tia Sara era o mal encarnado, a rainha das críticas, a razão de todas as brigas. Mas a memória que eu tinha era de uma mulher que cheirava a amaciante e assava bolo sem precisar de data. Vitória ligou. Eu juntei minhas 3 camisetas, 2 calças, um casaco e meu caderno de provas numa sacola de lixo. Ela achou meu boletim no chão e abriu um sorriso de verdade. Você é brilhante. Eu não sabia ser brilhante. Eu sabia sobreviver. A casa da tia Sara tinha 2 andares e quintal com grama de verdade. A porta abriu antes da segunda batida. Ela chorou enquanto me abraçava. Chorou enquanto ouvia Vitória. Chorou quando viu a sacola preta. Eu tentei tanto, repetia, apertando meus ombros com cuidado, como se eu fosse um passarinho. O quarto que ela me mostrou tinha lençol sem furo, travesseiro fofo, uma janela que abria, eu testei 3 vezes, e um abajur que não tremia. É seu, ela disse. Eu fiquei olhando a cama como quem encara uma praia pela primeira vez. Tá com fome? Bati a cabeça que não. O estômago roncou alto. Ela fingiu não ouvir e fez um sanduíche de peito de peru e queijo. Comi tão rápido que o mundo girou. Na primeira noite dormi no chão por costume. Ela me encontrou encolhida ao amanhecer e não brigou, não riu, não fez drama. Só me cobriu e sentou no tapete, passando a mão no meu cabelo até eu dormir de novo. Nos dias seguintes, ela estabeleceu uma rotina sem pronunciar a palavra regra. Deixou uma toalha macia no banheiro, colocou um copo com água do meu lado na cama, passou na escola para atualizar meus dados, comprou roupas que serviam e um par de tênis que não deixava os dedos de fora. Quando sugeriu o mercado, eu tive vergonha de olhar os preços. Deixa isso comigo, ela disse, pegando 2 calças, 3 camisetas, um casaco grosso. Adicionou pijamas iguais em cima e embaixo. Você nunca teve, né? Bati a cabeça que não de novo. Aquilo doía e acalmava ao mesmo tempo. Ela não disse mal da minha mãe. Não usou culpa. Falou doença. Sentou na beira da cama num fim de tarde e explicou com as palavras mais simples que conseguiu. Tem gente que, quando tá doente, machuca quem ama. Você não podia fazer nada para curar. O que você fez foi sobreviver. E agora você não precisa mais sobreviver sozinha. Eu chorei. Chorei de soluçar, de babar, de entupir o nariz. Ela segurou a minha mão e ficou. Não prometeu finais felizes. Prometeu presença. Voltei à escola 2 semanas depois, com cheiro de shampoo e caderno novo. A bibliotecária começou a deixar potinhos de pretzel perto da mesa onde eu estudava, sem comentários, sem anúncio. Um gesto pequeno, um mundo inteiro. A tia Sara me buscava no fim da tarde no Honda antigo que cheirava a baunilha e café. Quer tentar futebol? Perguntou uma noite como quem propõe sorvete. Quero. Ela comprou chuteiras na promoção e me levou para treinar, sentando na arquibancada com os outros pais, a mão dentro do bolso do casaco, a torcida discreta. Eu era péssima. O técnico disse que eu tinha fôlego. Era só coordenação que faltava. Coordenação se aprende. Fôlego é dom ou necessidade. E foi quando a vida começou a ganhar cor que o telefone tocou. A tia Sara tinha me dado um aparelho baratinho de flip para emergências. Número desconhecido. Atendi. Sou eu. Disse a voz limpa de um jeito novo, como se tivesse tomado banho por dentro. Tô num lugar de tratamento. Tô melhorando. Sinto sua falta. Me perdoa. Eu tremi por inteiro. A gente pode se ver? Ela pediu. E eu disse que ia pensar. Passei a noite com o celular fechado na mão, o coração batendo onde não existe costela. Ela ligou de novo no dia seguinte. E no outro. E no outro. Sempre em horários em que a tia Sara estava no trabalho. Sempre com a mesma promessa de agora vai. De apartamento com aquecedor, de geladeira cheia, de gato listrado que teria o meu nome. Eu, que mal começava a aprender uma vida com janela aberta, voltei a fazer planos com cortina fechada. Escondi barrinhas de cereal na mochila,
Guardei garrafinhas de água debaixo da cama. Fiz uma lista mental de ônibus que eu poderia pegar sozinha. Parei de comer direito. Disse para a tia que era por causa do treino que estava enjoada. O médico me pesou, fez cara feia, receitou vitaminas e recomendou descanso. Eu concordei com tudo e voltei a dar resto de frango ao Bruce, o Golden Retriever alegre que comia qualquer culpa. Ela marcou a data da saída, 15 de outubro. Eu te busco. A gente vai embora. Começa do zero. Eu escrevi bilhetes de despedida que rasguei e reescrevi 10 vezes. O dia chegou. O telefone não. Fui à escola arrastando o corpo, prendendo a respiração no intervalo, olhando para o portão como quem espera um milagre atrasado. À noite, a tia Sara fez frango com arroz. Eu não engoli. Fingi dor de cabeça, deitei, encarei o teto. O celular tocou perto da meia-noite. Atendi no primeiro bip. A voz não era dela. Era a de um homem. Áspera de fumo. Tô com sua mãe. Ela precisa de 100 pra passagem. Traz amanhã no posto da Maple. Só dinheiro vivo. E não conta pra ninguém, senão dá ruim pra ela. Eu disse que não tinha. Ele riu. Você sempre deu um jeito. Desligou. Eu olhei para a porta do quarto da tia Sara. Lembrei do porta-moedas. Lembrei do cachorro roncando no corredor. Lembrei da minha mãe dizendo, você é meu anjo. Minhas mãos suavam. Minha cabeça fazia contas. O corpo inteiro parecia encolher para caber no vazio que voltava. Continua. Você disse, parte 2, narrador de histórias. Reddit disse, passei fome e roubei para sustentar o vício da minha mãe. 5 anos depois, ela pede perdão, mas agora a decisão é minha. No dia seguinte, acordei com a decisão já tomada, mesmo que a consciência gritasse em silêncio. A tia Sara estava no banho, o barulho do chuveiro abafando os passos rangendo no piso de madeira. Abri a bolsa dela sobre o sofá e lá estava. Um maço de notas novas, cheiro de banco, cheiro de segurança. Peguei 100, dobrei rápido e enfiei no bolso da calça. Fechei a bolsa do mesmo jeito que encontrei, como se fosse possível apagar digitais de culpa só com um zíper. Na escola, o peso daquele dinheiro me queimava a coxa. Eu mal consegui prestar atenção na aula de matemática. Cada vez que a professora fazia uma pergunta, eu via na lousa não números, mas rostos. O da minha mãe sorrindo de um jeito que eu raramente via. O da tia Sara me chamando de meu bem enquanto punha mais molho no meu prato. O do homem desconhecido com voz de ameaça. No intervalo, caminhei até o posto de gasolina da Maple Street. E lá estava ele, alto, magro, tatuagens escuras no pescoço que pareciam subir como cordas. Pegou o dinheiro da minha mão sem cerimônia, contou e sorriu com metade da boca. Isso não chega nem perto. Ela precisa de 200. Amanhã. E foi embora numa caminhonete velha que tossia fumaça preta, como se cuspisse minha esperança pelo escapamento. Voltei para a escola arrastando os pés. A Isabela me chamou para sentar com ela no almoço. Falou que a mãe dela ia fazer tacos no fim de semana, que eu devia ir. Inventei que tinha compromisso. Vi a decepção dela, mas não consegui segurar. Meu mundo girava em torno de uma promessa, e eu já tinha perdido o eixo da razão. Em casa, a tia Sara fez espaguete com almôndegas. O cheiro de alho e tomate invadiu a cozinha e me apertou o estômago. Mas a culpa era mais forte que a fome. Sentei à mesa, empurrei a comida com o garfo e forcei alguns bocados. Ela sorriu, falando sobre um piquenique que queria organizar na praia, sobre levar o Bruce para correr na areia. Eu só assentia, engolindo mais culpa do que massa. No fim, ela me abraçou e disse, eu te amo. Aquilo quase me fez desabar, quase me fez confessar. Mas o silêncio foi mais pesado que a verdade. Naquela noite, esperei até a casa adormecer. O ronco baixo da tia Sara vinha do quarto. Desci as escadas com passos contados, cada degrau rangendo como se me delatasse. Abri a gaveta da cozinha onde ela guardava dinheiro de emergência. Notas de 20 alinhadas em feixes. Peguei 200! A mão tremia tanto que quase deixei cair. Voltei para o quarto com o coração disparado, escondi debaixo do colchão e fiquei encarando o teto até o sol nascer. Imaginava a cara da minha mãe me esperando, me chamando de minha menina, prometendo que dessa vez seria diferente. No dia seguinte, entreguei as notas ao homem no mesmo posto. Ele sorriu, os dentes amarelados, e disse, agora sim. Hoje à noite ela liga. Vai dizer onde vocês se encontram. Prepara a mochila. Eu acreditei porque precisava acreditar. Porque era mais fácil abraçar uma mentira doce do que enfrentar uma realidade amarga. Voltei para a sala em transe. A Isabela cutucou meu braço, perguntando se eu ia mesmo na festa dela. Balancei a cabeça. Ela suspirou, triste, mas não insistiu. A professora me chamou 2 vezes para responder exercício e eu não ouvi. Minha cabeça estava longe, na estrada da Califórnia que minha mãe prometera. Na praia com céu limpo, numa casa com geladeira cheia. Um delírio construído em cima de notas roubadas. À noite, a tia Sara preparou espaguete de novo.
dessa vez com molho caseiro que ficou cozinhando por horas. A casa inteira cheirava a aconchego. Sentei à mesa, sorri por fora, me condenei por dentro. Ela falava de cinema, de compras, de levar o Bruce ao parque. Eu só respondia com monossílabos, a mente presa no telefone que vibraria em algum momento. Quando terminou de comer, ela me abraçou mais forte que o normal. Quase contei tudo ali, mas o medo da decepção me amarrou a boca. Às 10 da noite, o celular vibrou. Número desconhecido. Atendi antes do primeiro toque acabar. Não era a voz da minha mãe. Era o homem outra vez. Mudança de planos. Ela foi presa. Mandados antigos. Precisa de fiança, 500. Meu coração caiu como se tivesse despencado de um penhasco. Eu não consigo. Ele riu com deboche. Você não entende, menina? Se não pagar, ela apodrece lá dentro. Quer ver sua mãe morrer na cadeia porque é mão de vaca? Senti as lágrimas escorrendo sem controle. Eu vou tentar. Amanhã à noite. Mesma hora. Mesmo lugar. E não fala nada pra ninguém. Desliguei. O silêncio do quarto parecia me engolir. Eu sabia que a tia Sara não tinha 500 à mão, mas lembrava do porta-joias dela, das pulseiras e colares guardados numa caixa de madeira entalhada. Se eu pegasse só um e penhorasse, talvez fosse o suficiente. Depois a gente paga de volta. Repeti para mim mesma como mantra, como justificativa. Passei a noite acordada, encarando a sombra do porta-joias atrás da porta fechada, até o sono me arrastar numa onda pesada. Esperei a casa silenciar de novo. O ronco baixo da tia Sara, o resfolegar do Bruce no tapete. Entrei no quarto dela na ponta dos pés. O porta-joias estava na cômoda, tampa com desenhos de flores. Abri devagar. Dentro, colares dourados, anéis brilhando à luz fraca. Peguei o mais pesado, um colar que parecia caro. Estava quase fechando a tampa quando vi, presa no espelho da cômoda, uma foto. Eu e ela no meu primeiro jogo de futebol. Nós duas sorrindo como se o mundo fosse leve. Minha barriga revirou. Segurei o colar com a mão suada, encarando aquela foto, encarando quem eu poderia ter sido. E foi nesse momento que ouvi a voz dela atrás de mim, sonolenta, mas firme. O que você está fazendo? O colar caiu da minha mão, fazendo um barulho surdo no tapete. O coração parecia querer escapar pela boca. Eu fiquei paralisada, a mão ainda estendida, o colar dourado caído no tapete entre nós. A tia Sara acendeu o abajur. A luz amarelada iluminou o quarto e o rosto dela, marcado pelo sono interrompido, mas com os olhos atentos. Eu esperei o grito, o sermão, a decepção cortante. Esperei que ela me chamasse de ladra, que dissesse que eu não valia nada. Mas ela apenas respirou fundo e disse: "Senta aqui." A voz não era de raiva. Era de tristeza. Sentei na beira da cama, a cabeça baixa, as mãos tremendo no colo. Ela se inclinou, pegou o colar do chão e colocou de volta no porta-joias, fechando a tampa devagar. Depois olhou para mim. "Você precisa de dinheiro para quê?" As lágrimas explodiram antes da resposta. Eu chorei como há muito tempo não chorava, soluçando sem ar. As palavras saindo atropeladas. Falei sobre as ligações, sobre o homem, sobre os 100, os 200, sobre a fiança, sobre o medo de perder minha mãe de vez. Falei que eu não queria roubar dela, mas que minha mãe precisava de mim, que era minha responsabilidade. Contei tudo, cada detalhe. A tia Sara ouviu em silêncio, a mão dela firme no meu ombro. Quando terminei, esvaziada, ela pediu meu celular. Eu entreguei, encolhida. Ela olhou o histórico de chamadas, o número desconhecido repetido, e balançou a cabeça. "Não existe fiança, querida. Esse homem não é amigo da sua mãe. Ele é o fornecedor dela." As palavras bateram em mim como pedras. Eu quis negar, quis gritar que ela estava errada. Mas no fundo eu já sabia. A tia Sara continuou. "Sua mãe já saiu faz dias. Se quisesse te ver, já teria vindo. Ela está usando você. Isso não é amor, é manipulação." A garganta queimava. Eu queria acreditar em outra versão, mas tudo se encaixava com perfeição cruel. Eu era só a menina que ela sempre soube que ia dar um jeito, que ia arrumar dinheiro, que ia se sacrificar. A tia Sara me puxou para um abraço. Fiquei rígida no começo, depois desabei. Ela passou a mão no meu cabelo como fazia quando eu tinha pesadelos. "Você não precisa cuidar de ninguém além de você mesma. Agora é a minha vez de cuidar de você." Nos dias seguintes, a tia Sá... Naquela noite, ela não me deixou sozinha. Sentou na beira da cama até eu pegar no sono. E pela primeira vez em muito tempo, eu acordei sem o peso de ter que salvar o mundo. Nos dias seguintes, a tia Sara ligou para a polícia, deu a descrição do homem, contou sobre o posto de gasolina. Depois cancelou meu número e providenciou outro celular. Disse que o dinheiro que eu tinha roubado era só papel, que o importante era eu estar bem. Eu quis discutir, pedir desculpas 1000 vezes, mas ela cortou. "Você não é culpada. Você é uma criança que foi colocada numa posição que nunca deveria ter sido sua." Mesmo assim, a vergonha me consumia.
Cada vez que ela me olhava com carinho, eu lembrava do colar na minha mão. Mas a tia Sara nunca mais mencionou aquilo. Algumas semanas depois, ela me levou a uma terapeuta, a doutora Martinez. Consultório iluminado, cheiro de lavanda, caixas de lenço em cada canto. No começo eu fiquei muda. Depois comecei a falar sem parar. Sobre a fome, sobre dormir no chão, sobre roubar moedas e notas, sobre a sensação de que minha mãe só me amava quando eu tinha algo para oferecer. A doutora anotava, às vezes só assentia, às vezes dizia: "Isso não foi sua culpa." Ela explicou coisas que eu nunca tinha ouvido. Que vício é doença. Que amar alguém não significa carregar os pecados dessa pessoa. Que limites também são formas de amor. Eu entendi com a cabeça, mas o coração ainda doía. A vida com a tia Sara ganhou ritmo. 3 refeições por dia, treinos de futebol, depois basquete, depois convites para festas do pijama. Isabela virou minha primeira amiga de verdade. Jogávamos videogame, ríamos de piadas bobas, trocávamos segredos. Eu me sentia pela primeira vez como uma menina da minha idade. Mas os fantasmas não desapareciam. Às vezes eu acordava suando, convencida de que minha mãe estava do lado de fora, batendo a porta. Às vezes, na hora do jantar, eu imaginava ela sozinha em algum canto, e a culpa me enchia. A doutora dizia que era normal, que cicatrizes não somem, a gente só aprende a conviver com elas, até que 2 meses depois, o telefone tocou. Número desconhecido. Eu congelei. A tia Sara atendeu. Era minha mãe. Ela estava numa clínica de reabilitação de verdade, limpa há 60 dias. Queria me ver. A tia Sara perguntou se eu queria. Disse que a decisão era minha. Pensei por uma semana inteira. Várias vezes quis dizer não, mas o sim sempre voltava. No fundo, eu precisava olhar nos olhos dela e entender se era diferente dessa vez. A clínica era clara. Janelas grandes, cheiro de desinfetante misturado com café. Minha mãe estava na sala de visitas, sentada numa cadeira de plástico, mexendo as mãos nervosas. Quando me viu, começou a chorar. Eu também. Nos abraçamos. E pela primeira vez, ela cheirava a sabonete, não a fumaça. Ela segurou minhas mãos e pediu desculpas. Disse que eu não precisava perdoar, mas que precisava dizer que sabia o quanto tinha me machucado. Que eu não era culpada. Que ela tinha sido uma péssima mãe. Eu disse que ainda a amava. Sempre amei. Ela chorou mais. Conversamos por 1 hora. Ela me perguntou da escola, do futebol, da tia Sara. Disse que estava feliz por eu estar segura, que a irmã dela era uma boa pessoa, que merecia reconhecimento. Foi estranho ouvi-la admitir isso. Na hora de ir embora, ela me abraçou de novo. Prometeu escrever cartas, ligar quando pudesse. Disse que ia respeitar meu tempo. No carro, a tia Sara não perguntou nada. Só me levou para casa e fez chocolate quente. Eu fiquei em silêncio, processando tudo. Minha mãe parecia diferente. Mas será que seria duradouro? Na semana seguinte, recebi uma carta. O envelope tinha meu nome escrito com uma letra caprichada. Dentro, 5 páginas. Ela contava sobre a infância dela, sobre o pai que foi embora, sobre como começou a beber cedo, como caiu nas drogas, como tentou parar quando descobriu que estava grávida de mim e não conseguiu. Contava sobre o dia em que eu fui levada embora. O pior e o melhor dia da minha vida. Ela dizia que talvez nunca fosse capaz de ser a mãe que eu merecia, mas que queria tentar, mesmo que levasse anos. Que estava escolhendo ficar sóbria um dia de cada vez. Eu chorei lendo. Chorei mostrando para a tia Sara. Chorei na sessão com a doutora Martinez. Mas foi um choro diferente, não de desespero, e sim de alívio. Pela primeira vez parecia que havia alguma verdade ali, e foi nesse ponto que percebi. Minha vida estava mudando. Eu estava mudando. Mas a pergunta que me perseguia era: até onde eu conseguiria deixar minha mãe voltar a fazer parte dela? Os meses foram passando e, pouco a pouco, nossa rotina encontrou um equilíbrio estranho. Eu morava com a tia Sara, estudava, treinava basquete, fazia terapia. E 1 vez por mês, almoçava com a minha mãe em um Denny's qualquer. Sempre panquecas para mim e salada para ela. Ela aparecia arrumada, o cabelo limpo, as mãos menos trêmulas. No começo, eu ia com um nó no estômago, esperando o momento em que tudo desabaria. Mas, vez após vez, ela manteve o mesmo padrão. Leve, cuidadosa, nunca pedindo mais do que eu estava disposta a dar. Foi no meu aniversário de 13 anos que ela fez algo que me marcou. Me levou ao shopping. Não foi esconderijo de moedas nem improviso. Foi ela de verdade com dinheiro que ela mesma tinha economizado. Me deixou escolher roupas, livros, até uma mochila nova para a escola. Não reclamou dos preços, não me fez sentir peso. Depois, antes de me deixar em casa, me entregou uma carta. Esperei até a noite para abrir. Era longa. Ela falava da infância, do pai ausente, da primeira vez que bebeu para preencher um vazio. Falava do vício como algo que a devorava por dentro, que gritava mais alto do que o amor por mim, mesmo quando ela me olhava e queria ser diferente. Escreveu que o pior dia foi me ver sendo levada embora, mas que foi também o melhor,
porque finalmente eu estava segura. Disse que nunca esperava perdão, mas queria que eu soubesse que eu tinha sido a melhor coisa da vida dela, mesmo quando ela falhou em ser mãe. Eu chorei tanto naquela noite que acordei com os olhos inchados. Mas foi um choro de libertação. Pela primeira vez, parecia que ela estava sendo honesta comigo, não só com palavras bonitas. Na escola, as coisas também mudavam. Eu não era mais a menina magra que escondia comida no bolso. Eu crescia, ganhava músculos com o basquete, ria mais, saía com amigas. Às vezes, quando via uma mãe buscando a filha, ainda sentia aquele aperto no peito. Mas depois lembrava que a tia Sara estava sempre lá, de carro velho e sorriso aberto. E me lembrava que eu tinha alguém. A doutora Martinez dizia que eu estava aprendendo a ser criança depois de ter sido adulta cedo demais. E de certa forma era verdade. Quando a Isabela me chamava para a festa do pijama, eu ia. Quando o time perdia, eu ria junto. Eu estava me permitindo viver. Aos poucos, minha mãe foi ocupando espaços pequenos, mas reais. Começou a ir a alguns jogos. Não ficava na frente, não chamava atenção. Sentava lá no fundo, torcia quando eu acertava uma cesta e ia embora antes que eu conseguisse alcançá-la. Depois mandava mensagem. Estou orgulhosa. Amo você. Essas mensagens eram curtas, diretas. E talvez por isso eram tão valiosas. Não tinham manipulação, não tinham pedidos escondidos. Só carinho simples. No terceiro ano, ela conseguiu um apartamento só dela, pequeno, mas limpo, com uma gata chamada Harley que aparecia em todas as fotos que ela me mandava. Me convidou para jantar lá. A tia Sara me deixou escolher se queria ir. Esperei semanas até decidir. Quando fui, minha mãe fez espaguete com molho de tomate caseiro. A gente comeu juntas na mesa, falou da gata da escola sem mergulhar no passado. Foi estranho, mas bom. Depois daquilo, comecei a visitá-la de vez em quando. Sempre com limites. Sempre avisando a tia Sara. E minha mãe respeitava esses limites. Isso foi o que mais me surpreendeu. No dia da minha formatura, ela estava lá. Não escondida, não distante. Estava sentada junto com os outros pais. Tirou fotos. Me abraçou rápido no fim. Disse que me amava e foi embora. Não tentou roubar a cena, não tentou se apropriar do momento. Só esteve presente. E para mim, isso foi suficiente. A tia Sara chorava de orgulho. A doutora Martinez me mandou flores. Minha mãe me mandou uma carta curta. Você venceu. Mais do que eu poderia sonhar. Obrigada por nunca desistir de você mesma. Hoje, quando penso naquela menina de 11 anos que fazia arroz com ketchup, que dormia no chão duro, que roubava para entregar R$ 20 em troca de um sorriso, eu quase não acredito que era eu. Porque hoje eu como 3 vezes ao dia, estudo, tenho amigos, tenho quem torça por mim. Minha mãe continua sóbria há 6 anos. Trabalha como gerente de supermercado. Tem preocupações normais, imposto, carro, aluguel. Às vezes ainda me pergunta se um dia eu vou chamá-la de mãe de novo. Eu digo que talvez, se um dia parecer certo. Ela diz que entende. E eu acredito. A tia Sara continua sendo minha rocha. Nunca assinou o papel de adoção, mas nunca precisou. Sempre disse, laço de sangue faz parentes. Escolha faz família. E eu te escolho, todos os dias. Eu decidi seguir serviço social na faculdade. Quero trabalhar com crianças como eu. Crianças que cresceram rápido demais, que carregaram peso que não era delas, que acreditaram que amor era sinônimo de sacrifício. Quero mostrar para elas o que a doutora Martinez me mostrou, que não é preciso se destruir para ser amada. Minha história não é conto de fadas. Não é tragédia sem fim. É só a vida, cheia de quedas e pequenas vitórias. É uma mãe que errou, uma tia que escolheu amar, uma menina que sobreviveu e encontrou espaço para florescer. Mas a pergunta que ainda ecoa é: até onde eu vou deixar minha mãe caminhar ao meu lado? O tempo é um professor estranho. Ele não apaga o passado, mas coloca distância suficiente para que a gente enxergue de outra forma. Hoje eu tenho 19 anos, estou no 2º ano da faculdade, moro em uma república perto do campus. Ainda visito a tia Sara em todos os feriados e fins de semana mais longos. Ela continua sendo meu porto seguro, a mulher que nunca desistiu de mim. Minha mãe segue sóbria. Às vezes, quando conversamos, eu ainda sinto aquele medo antigo, como se em algum momento ela fosse voltar a ser a mesma pessoa que me deixou com fome e me fez roubar. Mas até agora ela tem provado o contrário. Ela paga as contas dela, mantém um lar simples, mas limpo, e, principalmente, nunca mais me pediu dinheiro. Nós temos almoços mensais, sempre em lugares simples, mas ela faz questão de pagar. Um dia ela me devolveu os últimos R$ 100 que eu tinha roubado da tia Sara para dar ao tal amigo. Eu tentei recusar, mas ela insistiu. Disse que precisava devolver não pelo valor, mas pelo peso que aquilo tinha. Aos poucos, percebi que a mulher sentada diante de mim não era mais a mesma que se trancava num quarto mofado,
cuspindo fumaça de cigarro e promessas quebradas. Era uma versão nova dela, ferida, mas tentando. Frágil, mas presente. Ainda assim, há coisas que nunca vão voltar a ser como eram. Eu não a chamo de mãe. É automático chamá-la pelo nome. Ela diz que entende. Que só de eu estar disposta a encontrá-la já é mais do que ela merece. Talvez um dia eu consiga. Talvez não. Eu sei que sempre vou carregar cicatrizes. Ainda tenho sonhos em que volto a ser aquela menina magra, com o estômago doendo e R$ 20 escondidos na meia, implorando por atenção. Mas quando acordo, lembro que tenho uma cama quente, livros espalhados pelo quarto da faculdade, amigos que me mandam mensagens bobas às 3 da manhã, uma tia que me escolheu todos os dias da vida dela. E lembro que sobrevivi. Minha mãe me pergunta, às vezes, se eu a perdoei. Eu digo que sim, mas a verdade é mais complicada. Eu a perdoei, mas não esqueci. Perdoar não é voltar atrás, não é fingir que nada aconteceu. É só deixar de carregar a raiva porque ela pesa demais. Hoje, estudando serviço social, quero transformar essa dor em algo que faça sentido. Quero olhar para uma criança que pensa que precisa ser adulta cedo demais e dizer: não, você merece ser cuidada. Quero ser para alguém o que a tia Sara e a doutora Martinez foram para mim. Eu não sei como minha história vai terminar. Talvez minha mãe continue sóbria pelo resto da vida. Talvez tropece de novo. Mas agora eu sei. A escolha de segui-la ou não é dela. É minha. E essa, no fim, foi a maior virada. Pela primeira vez, eu não sou mais a menina que rouba para sustentar o vício da mãe. Eu sou a jovem que decide os limites. Eu tenho a palavra final. Hoje, olhando para trás, eu só consigo pensar em uma coisa. Sangue cria parentes, mas escolha cria família. A minha mãe me trouxe ao mundo, mas foi a tia Sara que me ensinou o que é amor de verdade. E eu deixo uma pergunta para vocês que estão ouvindo minha história. Se alguém que te machucou a vida inteira aparece pedindo perdão, até onde você deixaria essa pessoa voltar para a sua vida?